Nada poderia ter preparado o público para a reviravolta que estava prestes a atingir a famosa família Camargo. O que parecia ser apenas um simples boato tomou proporções inimagináveis e colocou a família em um verdadeiro campo de batalha emocional e midiática. A tensão nos bastidores só aumentava à medida que novas informações vazavam, deixando todos desconfiados de que algo muito maior estava sendo escondido. E quem estava no epicentro dessa confusão? Luciele Camargo, a irmã de Zezé, sempre conhecida por sua postura mais discreta e longe dos holofotes das polêmicas familiares, decidiu dar um passo inesperado. Luciele, surpreendendo a todos, anunciou sua saída do programa comandado por seu marido Denilson, o Denilson Show. Isso não apenas chocou os telespectadores, mas também deixou sua própria equipe em estado de perplexidade. A pergunta que se levantava era simples: o que poderia ter levado Luciele a tomar uma decisão tão drástica? O silêncio e a tensão começaram a tomar conta da família, mas não demorou para que as primeiras pistas sobre os motivos por trás dessa atitude começaram a aparecer. Durante um jantar familiar, que deveria ser uma reunião tranquila, uma revelação bombástica foi feita. Um documento sigiloso foi colocado sobre a mesa, e ao lê-lo, Luciele demonstrou uma reação que ninguém jamais poderia imaginar. Seu rosto empalideceu, suas mãos tremeram e, sem dizer uma palavra, ela se levantou abruptamente, derrubando sua taça de vinho, deixando um silêncio profundo no ambiente. O que estava escrito naquele papel que causou uma reação tão intensa em Luciele? Nenhuma palavra foi dita naquele momento, mas a cena era o reflexo de algo muito grave acontecendo nos bastidores. E o que aconteceu a seguir foi ainda mais inesperado. Em poucas horas, Luciele decidiu enviar um e-mail à direção da Record TV, comunicando sua saída imediata do programa. Ela não disse adeus a ninguém, nem sequer ao próprio marido. Sem explicações, sem despedidas. Esse ato foi tão repentino que ninguém, nem mesmo Denilson, soubera com antecedência. O ex-jogador tentou apaziguar a situação e alegou que se tratava apenas de uma pausa temporária. Mas os fatos estavam muito além disso. Pessoas próximas ao casal começaram a revelar que a tensão entre Luciele e Denilson vinha crescendo desde o jantar, o que gerava especulações sobre uma possível crise conjugal. Enquanto isso, na internet, uma avalanche de teorias e especulações tomou conta das redes sociais, onde muitos começaram a acreditar que a saída de Luciele estava intimamente ligada a um exame de DNA que havia sido alvo de rumores já há algum tempo. Um rumor, porém, começou a ganhar força e deixou os fãs ainda mais perplexos. Um post enigmático de Zilu Godoy, ex-mulher de Zezé, nas redes sociais, indicava que a verdade estava prestes a aparecer. E, com isso, novos questionamentos começaram a surgir. O que poderia ser revelado naquele documento? À medida que a saída repentina de Luciele Camargo se espalhava, o clima nos bastidores da Record TV ficava cada vez mais tenso. E enquanto a imprensa tentava entender o que estava acontecendo, novos detalhes começaram a surgir, deixando todos ainda mais curiosos. A grande questão era: o que estava acontecendo com Luciele? Ela, que sempre teve uma postura reservada, agora se via no centro de um turbilhão de especulações. Muitos começaram a apontar que a saída de Luciele estava diretamente ligada àquele documento misterioso apresentado durante o jantar. Um detalhe sobre esse documento foi o que mais chocou as pessoas próximas à família: um exame de DNA. Esse documento, que havia sido entregue de forma confidencial, continha informações que colocavam em risco a integridade de alguns membros da família Camargo. No entanto, ninguém sabia exatamente o que estava escrito nele. O que poderia ser tão bombástico a ponto de desestabilizar Luciele e toda a sua família?
A situação estava se tornando insustentável e as especulações em torno do conteúdo do exame começaram a tomar forma. Mas não foi só isso. Poucas horas depois da saída de Luciele, um novo e misterioso evento aconteceu. Ela foi vista embarcando em um voo para um destino desconhecido, sem dar qualquer explicação à imprensa ou aos fãs. O silêncio de Luciele só fez aumentar o mistério, e logo se espalhou o rumor de que ela estaria fugindo de algo muito maior, algo que não poderia ser revelado naquele momento. Pessoas próximas afirmaram que Luciele estava emocionalmente devastada e que ela havia optado por se afastar do foco das câmeras e do mundo público, a fim de lidar com questões muito sérias. Contudo, quem a conhecia sabia que Luciele nunca seria do tipo que se afastaria sem motivo. Isso só reforçava a ideia de que havia algo muito mais profundo por trás de sua decisão. A tensão foi se elevando ainda mais quando surgiram rumores sobre um áudio misterioso, gravado supostamente por um dos membros da família Camargo. O áudio teria sido captado durante uma conversa privada entre Zezé e um amigo muito próximo, onde ele teria demonstrado preocupação com o vazamento de informações secretas. Nessa conversa, Zezé falava sobre a necessidade de manter certas coisas ocultas para proteger a família. A simples existência desse áudio fez com que os rumores tomassem proporções ainda maiores e a internet fervilhava com especulações. De um lado, muitos fãs defendiam a família, alegando que tudo isso não passava de fofoca sem fundamento. Mas do outro lado, outros começavam a acreditar que essa poderia ser a maior reviravolta da história da família Camargo, algo que poderia mudar tudo o que o público acreditava saber sobre eles. Mas a grande questão era: qual era o conteúdo desse áudio? O que ele realmente revelava sobre a família Camargo e seus segredos mais obscuros? Neste momento, o cenário parecia insustentável. Cada novo detalhe fazia com que a história ficasse ainda mais complicada e imprevisível. E o pior ainda estava por vir. Com a internet fervendo e o público dividido, a grande pergunta ainda permanecia no ar. O que Luciele realmente sabia? Por que ela não se pronunciava? O que estava por trás de sua decisão? Será que algo ainda mais explosivo estava prestes a ser revelado? Os dias seguintes à saída de Luciele Camargo foram ainda mais intensos. Cada novo movimento da família, ou a falta dele, gerava uma enxurrada de especulações e teorias. A mídia estava imersa em um frenesi, tentando descobrir o que realmente estava acontecendo nos bastidores. Enquanto isso, a família Camargo se fechava em um silêncio desconfortável, e as redes sociais eram invadidas por mensagens enigmáticas de figuras próximas a eles. Zilu, ex-mulher de Zezé, fez postagens misteriosas, deixando a impressão de que ela sabia algo que os outros não sabiam. Graciele Lacerda, esposa atual de Zezé, também fez declarações veladas sobre mentiras que sempre vêm à tona. Ambos pareciam jogar a culpa em algo muito maior, algo que ainda não havia sido totalmente revelado. Mas a grande pergunta era: estariam eles se referindo ao mesmo segredo? A ausência de Luciele gerava ainda mais especulações. O que poderia ter acontecido para ela se afastar de forma tão drástica e repentina? A tensão na família só aumentava, e os rumores de uma crise interna e disputas financeiras tornavam-se mais fortes a cada dia. Mas foi então que algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma emissora de TV revelou que teria acesso exclusivo a um conteúdo bombástico. Eles afirmaram ter um acordo para a divulgação do tão aguardado exame de DNA, que poderia expor a verdadeira identidade de um membro importante da família Camargo. As redes sociais explodiram e o público estava ansioso por respostas. A revelação estava prestes a ocorrer e todos aguardavam o momento da grande virada.
Mas, em um movimento totalmente inesperado, a família Camargo reagiu com uma decisão surpreendente. Advogados ligados à família conseguiram impedir a divulgação do exame de DNA, alegando que a exposição pública poderia causar danos irreparáveis. A atitude foi um choque para muitos, dividindo ainda mais as opiniões. Para alguns, era uma forma de proteger a privacidade da família. Para outros, era uma tentativa desesperada de esconder algo que estava prestes a ser exposto. A verdade, até então, permanecia envolta em mistério. O que estava realmente no exame? Quem dentro da família Camargo não era quem se dizia ser? E, acima de tudo, por que Luciele parecia tão abalada e em silêncio? A situação estava longe de ser resolvida, e o mistério que pairava sobre a família Camargo só aumentava. Mesmo com o exame de DNA barrado judicialmente, a dúvida já havia sido plantada na mente do público. O que será que Luciele sabia? E o que mais poderia surgir nos bastidores dessa história? De qualquer forma, uma coisa era certa: nada seria mais como antes para a família Camargo. Os rumores continuavam, as teorias se multiplicavam e o silêncio de Luciele só aumentava o mistério. A pergunta que ficou no ar foi: o que viria a seguir? O que mais poderia ser revelado e o que a verdade sobre essa história significaria para o futuro da família Camargo e de todos os envolvidos? Agora, com a história chegando ao fim, todos aguardam ansiosamente por novos desdobramentos, enquanto a verdade parece cada vez mais distante. A família Camargo, com todos os seus segredos e mistérios, continua a ser um enigma para o público. E quem sabe, o que ainda está por vir poderia mudar tudo de uma vez por todas. Será que veremos mais revelações? O que realmente aconteceu nos bastidores dessa história?